Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Marretando. Se é a sua primeira vez aqui no canal, prazer, eu me chamo Launelli. E na aula de hoje nós iremos falar sobre concreto protendido. Então, se você já ouviu falar de concreto protendido, mas nunca soube exatamente o que é, para que serve, como funciona, assista esse vídeo que eu tenho certeza que você vai aprender. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos e vamos lá. Então, vamos começar isso aqui para a gente entender direitinho o que é um concreto protendido. Olha, a definição é muito simples. O concreto protendido, ele basicamente, ele se baseia em um aço protendido, espichado, tracionado e ancorado, sendo que essa ancoragem desse aço, como nós vamos ver nas próximas aulas, ele pode acontecer em dois momentos distintos, antes ou depois da concretagem. Quando nós fazemos antes da concretagem, nós chamamos o concreto protendido de um concreto protendido pré-tracionado. Só um segundo, nós chamamos de concreto protendido pré-tracionado. Já quando ocorre depois, nós chamamos ele de pós-tracionado. E aí, dependendo do método utilizado, nós vamos ter um ou outro, tudo bem? Então, vamos lá. Mas aí, eu falei mais ou menos por alto o que é um concreto protendido, mas eu tenho certeza que a maioria de vocês não tem entendido o que eu quis dizer com isso. Então, vamos ver direitinho, passo a passo, para vocês entenderem o porquê que você tracionar esse aço antes ou depois da concretagem faz com que sua estrutura ganhe vantagens do ponto de vista estrutural. Bora lá? Vamos aqui. Primeira coisa, o concreto. O concreto, que a maioria de nós sabe, é basicamente cimento, mais areia, mais brita, mais água. É claro que você pode colocar alguns aditivos, mas basicamente, quando nós falamos de concreto, nós estamos falando basicamente dessa receitinha de bolo. O concreto, galera, ele é bastante resistente à compressão. Então, quando a gente pensa em elementos, vamos pensar aqui num corpinho de prova, quando a gente pensa em elementos que estejam submetidos à compressão, o concreto, ele é bastante resistente. No entanto, quando a gente pensa nesse mesmo elemento e imaginamos que esse elemento, ao invés de estar sofrendo compressão, está sofrendo tração, ele, no geral, ele não tem uma resistência tão grande. A resistência do concreto à tração, à compressão, a gente chama do FCK desse concreto. Já a resistência dele à tração é bem menor. No geral, gente, essa resistência do concreto à tração é 10% do FCK dele, tudo bem? Então, a resistência do concreto à tração é muito pequena se comparada principalmente à resistência que ele tem à compressão, tudo bem? E qual que é o problema? Como o concreto, ele não é resistente à tração, quando nós estamos numa situação que ele se vê tracionado, ele rompe ou trinca. Então, vamos pensar aqui. Nós temos aqui uma viga biapoiada. E nessa viga biapoiada, o que o engenheiro fez aqui? Num laboratório de engenharia, eles aplicaram uma carga concentrada aqui nessa nossa viga. Quando você aplica uma carga concentrada numa viga dessa, o que acontece? Nós vamos ter um diagrama de momento que vai ser mais ou menos assim. O diagrama de esforço cortante seria um triângulozinho. E o diagrama de momentos... Desculpa. É que eu fiz um diagrama de esforço cortante totalmente errado, tá? Você teria um diagrama de esforço cortante que seria mais ou menos assim, olha. E você teria um diagrama de momento que seria mais ou menos isso. Tudo bem? Então, tem um diagrama de momento que é mais ou menos isso. O que significa? Significa o seguinte, pessoal. Significa que essa região aqui, superior da nossa viga, está submetida à compressão. E já essa parte de baixo aqui da nossa viga de concreto está submetida àquela, né, à tração.
Seria mais ou menos assim, olha. Se a gente pensasse num diagramazinho, nós teríamos aqui a parte de cima submetida à compressão e nós teríamos aqui a parte de baixo submetida à tração. Perfeito? Perfeito. E aí, como o concreto não é resistente à tração, o que acontece com o nosso concreto? Ele rompe. Tudo bem? Mas aí, Launelli, você fala assim, ô Launelli, mas nesse exemplo que você deu aí, dá pra ver claramente que essa viga nem armadura tem, né? Essa aqui é uma viga sem armadura. Ela não tem uma armadura aqui pra resistir a esse esforço de tração. Sim, é óbvio, né? Na vida real, o que a gente faz? Nós colocamos nessa região aqui inferior, que é a região que está submetida à tração, uma armadura. E aí, essa armadura, galera, ela vai resistir à tração que está submetida ali, tudo bem? Só que o que acontece, galera, é basicamente o seguinte. Apesar dessa armadura que você colocou aqui embaixo, apesar dessa armadura que você colocou aqui embaixo, ela resistir à tração que está atuando no concreto e impedir que a viga rompa, ela não impede o surgimento de trincas. Então, você já deve ter escutado muito pedreiro falando o seguinte, que é impossível você construir qualquer obra e essa obra não ter trinca. E quando ele quer dizer isso, é porque quando você pensa em uma viga, a armadura que você coloca aqui, ela vai impedir que essa viga rompa, porque ela vai estar resistindo ao esforço de tração que está atuando aqui nessa parte da nossa viga. Só que como esse esforço de tração vai continuar existindo aí, vão aparecer as trincas. Tudo bem? Então, o que a gente faz? O que é a proteção de fato? Tudo bem? Vamos fazer um esqueminha aqui que vocês vão entender bonitinho. Nós temos aqui, quando você pensa numa estrutura de concreto, aqui a gente tem uma viga. Aqui temos uma viga. E vamos imaginar que essa viga, você vai ter aqui embaixo a armadura que vai estar resistindo ao esforço de tração. Obviamente, né, que na prática a gente vai ter outras armaduras aqui também. Vai ter aqui um porta-estribo e aqui o estribo, tudo bem? Mas o que nos importa mesmo é essa armadura em vermelho que vai estar sendo submetida ao esforço de tração. Vamos imaginar que essa viga aqui está fletida. Então, quando ela está fletida, você vai ter um diagrama de tensão-compressão mais ou menos assim, não é? Sim, é. Essa região aqui de cima é uma região que está submetida a compressão. E essa região aqui de baixo é uma região submetida a tração. Tá. Mas, quando a gente analisa apenas o concreto, o que a gente viu ali na imagem de baixo? O concreto, ele resiste, galera? Ele resiste à tração? Não. Então, essa região daqui para baixo, sendo que esse aqui que eu tô falando é a linha neutra, porque essa regiãozinha aqui, olha, que não tem nem compressão nem tração, a gente chama de linha neutra. Abaixo dessa linha neutra, nós vamos ter uma região que está submetida totalmente a quê? A tração. Se ela está submetida apenas à tração, o que acontece? Vão surgir aqui trincas. Tudo bem? Por isso que, quando a gente faz o dimensionamento de vigas, e vocês já viram aqui no canal vários vídeos em que a gente dimensiona vigas, no nosso cálculo, a gente considera no cálculo apenas o concreto que está aqui, ó, acima da linha neutra. E por que a gente faz isso, Launelli? Porque todo o concreto que está aqui abaixo da linha neutra, ele está submetido à tração. Como ele está submetido à tração, ele vai trincar. E como ele vai trincar, a favor da segurança, a melhor coisa a fazer é você desconsiderar a existência, tudo bem? Então, basicamente, trocando em miúdos, no geral, a gente considera na nossa análise apenas essa parte do gráfico aqui, que está submetida à compressão, que está acima da linha neutra. Depois, a partir do momento que essa viga continua sendo submetida à flexão, esse concreto ele plastifica. E aí o gráfico fica desse jeito. Mas, para análises, né,
a gente considera ele como se fosse um retângulo. Tudo bem? Perfeito. Tudo isso que eu falei aqui, a gente já aprendeu onde? A gente aprendeu na parte que a gente falou de dimensionamento de vigas de concreto armado, que tem vários vídeos aqui no canal. Mas nesse vídeo, a gente não está falando de concreto armado, está? Não, nós não estamos. Nós estamos falando de concreto protendido, né? Tá, mas vamos pensar. A gente nem precisa ser muito especialista no assunto para entender uma coisa muito óbvia. Quando a gente pensa em concreto armado, a gente tem um grande desperdício de concreto. Nelly, como assim? Que desperdício de concreto é esse? Galera, olha, todo esse concreto aqui que está abaixo da linha neutra, a gente está considerando esse concreto no cálculo? Não, a gente não está considerando ele no cálculo, porque ele está submetido à tração. Estando submetido à tração, ele vai trincar. Trincando, a gente, a favor da segurança, a gente, nos nossos cálculos, finge que ele nem existe. Olha que desperdício de material é esse. Aí você deve estar pensando, mas aí, tá, o que eu faço, então, para não ter esse desperdício de material provocado por trabalhar com concreto armado? Olha, qual que é o grande problema aqui da gente ter que desconsiderar esse concreto? Não é justamente o fato dessa região aqui de baixo estar submetida à tração? Não é isso? Então, pensa aqui, pessoal, o que a gente poderia fazer se a nossa viga não tivesse nenhuma parte dela com tração? Se toda ela fosse compressão? Se toda a nossa viga estivesse submetida à compressão, a gente poderia utilizar no cálculo toda a altura dessa viga. E por que isso é bom, né? É claro que isso é muito bom, porque a gente vai ter mais concreto resistindo ao esforço solicitante. Nós vamos conseguir vencer o mesmo esforço com alturas de vigas bem menores. Nós não vamos ter trinca, nós vamos ter muitas vantagens. E daí que surgiu a ideia do concreto protendido, tudo bem? Então vamos ver como que a gente faz isso. Na prática, o que a gente entendeu aqui? Nós entendemos que o concreto, ele trinca quando submetido à tração, e que nós queremos, e que por ele trincar a gente não trabalha com toda a área da viga. No nosso cálculo, a gente está considerando só o concreto acima da linha neutra, o que é um grande desperdício. Então, olha a ideia genial que as pessoas tiveram. Você tem aqui uma viga de concreto armado. Aqui nossa viga de concreto armado. E o que você faz? Você coloca um cabo, uma cordoalha de aço, aqui no interior dessa viga. Tá, e daí? E daí que você vai puxar esse cabo, deixando ele tracionado o máximo possível. Depois que você tracionar depois que você traciona esse cabo, você trava ele aqui na borda e ele vai depois querer voltar ao tamanho anterior e vai comprimir o seu concreto. E essa compressão que você está causando no concreto é justamente para tentar anular a tração que está acontecendo ali. Tudo bem? Vamos ver aqui um exemplozinho. Olha, aqui você tem um macaco hidráulico. Você está puxando a sua cordoalha de aço para deixar ela esticada. Depois aqui, ó, nesse exemplo, concretou a viga com essa cordoalha espichada. E depois, quando você solta essas cordoalhas, a tendência dela é o quê, gente? É tentar voltar ao tamanho anterior. O que vai fazer com que esse concreto esteja submetido à compressão, tá bom? Olha aqui. Nós tínhamos um exemplozinho aqui. Nós tínhamos aqui essa viga submetido a um esforço solicitante, que é o peso próprio mais a sobrecarga. Isso estava fazendo que ele estava submetido aqui, ó, a um diagrama desse jeito. Nesse diagrama, essa parte de cima aqui é a compressão e essa parte aqui de baixo é a tração. Tá bom? E aí, o que ele fez? Eu fui e apliquei essa proteção, apliquei um esforço P aqui, ó, nessa região. Aplicando esse esforço P aqui nessa região, o que vai provocar? Vai fazer com que toda essa parte aqui de baixo do nosso concreto
esteja comprimida. E aqui, nesse caso, a gente ficou com um pouquinho de tração aqui em cima, devido a esse esforço que eu coloquei, tá bom? O que ele faz? Basicamente, eu somo um diagrama com outro, e aí eu cheguei nessa formulazinha aqui, onde toda a subviga está submetida à compressão. Olha que legal. Se toda a minha viga, Launelli, está submetida à compressão, olha que legal. O que isso significa na prática? Significa que essa viga não vai trincar. Por que ela não vai trincar? Olha, se você dimensionou direitinho, fez essas contas direito, o que faz sua viga trincar? Ah, Launelli, o que faz minha viga trincar é a tração. O fato dela não resistir à tração, quando surge tração, ela trinca, tá? Então, se não vai surgir tração, não vai trincar. Eu não posso falar com certeza que ela não vai trincar, porque muitas vezes quando você faz uma viga de concreto armado, todo mundo sabe, quer dizer, se você não sabe, você vai saber agora, que o concreto, quando ele tá secando, ele vai diminuindo o seu volume. Aí muitas vezes, aqui ó, tá aqui o nosso concreto, aí quando ele tá secando, ele vem aqui ó, e ele diminui o volume dele. O volume final dele é menor que o volume inicial. Como ele diminui o volume, muitas vezes surgem tensões de tração aqui nessa secagem do concreto, se você não faz uma boa cura do concreto. Então, aí nessa situação surgem trincas por secagem, tudo bem? Então, é possível surgir trincas ainda usando concreto protendido? É possível, mas não serão por questão de esforço solicitante, entenderam? Ótimo. Tá, então isso é muito bonito, é muito interessante, mas bora ver isso na prática? Isso na prática funciona de fato? Vamos ver. Aqui nós temos um exemplozinho para vocês entenderem o que eu vou tentar explicar agora. Imagina, a gente tem aqui uns livros e você está querendo carregar todos esses livros aqui sem que eles caiam no chão. Caso você queira carregar eles assim na horizontal, o que você faz sem saber nada de engenharia? Você pega os livros e faz o esforço de compressão deles aqui. E o que vai acontecer? Quando você faz esse esforço de compressão, surge um atritozinho aqui entre um livro e outro, que faz com que você consiga carregar esses livros sem que eles caiam. Não é isso? Pensa nessa lógica de você carregar livros dessa forma. Muitas vezes é a mesma lógica que a gente usa em concreto protendido para fazer algumas estruturas que são muito interessantes na área de engenharia civil. Vamos lá, ó. Aqui, nesse nosso exemplo, para que os livros sejam carregados sem que caiam, é necessária a aplicação de uma força horizontal. E essa força horizontal foi uma força horizontal de quê, Launelli? De compressão. Essa força horizontal, ela produz o quê? Ela produz umas forças de atrito entre um livro e outro. E essas forças de atrito, elas superam o peso próprio, ele não cai. Então, tô falando isso, a física disso, né? A física por trás de você carregar os livros dessa forma. Mas, e na vida real? Eu uso esse conceito em alguma coisa da engenharia civil? Sim. A gente usa esse conceito em construção de grandes estruturas, como essas pontes. Que daqui a pouco a gente vai falar mais um pouco sobre como são construídas essas pontes. Mas basicamente a ideia é a mesma. Você utiliza a proteção para que essas peças, essas peças do tipo caixão, unam-se umas às outras. E daqui a pouco a gente vai chegar e falar um pouquinho mais desse exemplo, tudo bem? Aqui nós vamos ter, na construção dessas pontes, uma técnica, galera, que revolucionou a parte de engenharia. Por quê? Imagine aqui que nós queremos vencer vãos enormes de rios ou mares. E aí, como é que você conseguiria construir em loco uma ponte que muitas vezes pode ter quilômetros de distância entre uma extremidade e outra? Seria, obviamente, impraticável. E aí surgiu essa técnica usando os conceitos de concreto protendido. E aquele mesmo conceito que você utiliza lá para carregar os livros. Você faz a construção da ponte utilizando a técnica de balanços sucessivos. Aqui você está em a base e você vai pregando uma peça à outra, utilizando cabos aqui no interior. Esses cabos aqui passam nessas regiões aqui. E aí uma estrutura, ela é protendida, ela é apertada uma na outra e aí você consegue uma rigidez da estrutura. Tudo bem? Vamos continuar. E aí,
Ok, então a gente já aprendeu que ela tem aplicação prática, já aprendeu isso tudo. Então, basicamente, fazendo um resumo, é o seguinte: a proteção, ela melhora as condições de utilização do concreto. Mas como? Por que ela faz isso? Resumindo tudo que a gente viu até agora, olha que interessante. O concreto, ele tem uma baixa resistência à tração, que é bem inferior à resistência desse mesmo concreto à compressão, sendo que essa resistência à tração, eu falei para vocês que é em torno de 10% dessa resistência à compressão. Então, o que acontece? A proteção, ela vai criar tensões de compressão que vão anular aquelas tensões de tração que existiam. Então, se numa situação normal, quando eu tenho uma viga fletida, toda essa região aqui, abaixo da linha neutra, que está submetida à tração, iria trincar, quando eu coloco uma armadura e consigo concreto armado, essa região, essa viga não vai mais cair. Mas vão continuar existindo trincas de fissura aqui, porque eu não acabei com a tração. Tudo bem? Eu apenas coloquei uma estrutura que está me ajudando a resistir esse esforço de tração, mas essa região continua sendo a região tracionada. Quando eu faço uma estrutura de concreto protendido, qual que é a grande vantagem? Eu não tenho mais região tracionada. E isso eu vou conseguir fazer com que eu trabalhe, com que eu utilize todo o potencial do concreto da estrutura. Todo o concreto vai estar trabalhando, porque todo o concreto estará submetido à compressão, tudo bem? Então essa, galera, é a grande vantagem do concreto tracionado, que revolucionou as obras de engenharia civil. Revolucionou mesmo, né? Claro que revolucionou. Por quê? A partir do momento em que você arranja uma forma de trabalhar com todo o potencial do concreto armado, todo o concreto armado trabalha quando você faz com que ele esteja submetido apenas à compressão. Então, você consegue otimizar a utilização do concreto e fazer com que assim seja possível você, por exemplo, vencer grandes vãos. Aqui nós temos o MASP, lá de São Paulo, que é uma referência da arquitetura nacional, e olha o vão gigantesco que o MASP vence. Olha que interessante. Quando a gente utiliza concreto armado tradicional, você, para vencer 4, 5 metros, muitas vezes já tem dificuldade. Já começa a ter que ter uma viga muito grande. Mas olha o MASP. Olha esse vão gigantesco que você conseguiu vencer aqui no MASP. Bora continuar olhando? Olha, aqui nós temos também a questão dos viadutos e grandes pontes. Você consegue, por meio dessa técnica de balanços sucessivos, utilizando a proteção, vão construir pontes que vencem vãos gigantescos. Nós temos também, galera, a construção de passarelas de pedestre. Nessas passarelas de pedestre, você utiliza uma técnica chamada concreto pré-moldado ou pré-fabricado, em que as vigas elas já vêm prontas de uma fábrica, e aí você consegue montar isso em obra e, por meio dessa proteção dessas peças, você consegue vencer grandes vãos. Outra coisa muito interessante são galpões industriais em que você utiliza vigas de concreto protendido. Nós também temos as cortinas atirantadas, que você também utiliza esse mesmo conceito, lajes e pisos protendidos. E uma das aplicações que, na minha opinião, são das mais interessantes do ponto de vista arquitetônico e estético, que são estruturas circulares em que você utiliza o conceito de concreto protendido para que essa estrutura tenha estabilidade. Nós temos aqui um museu maravilhoso, que é o Museu Nacional de Arte Contemporânea, que foi feito de concreto protendido. Nós temos também os reservatórios de água, cilíndricos, que são feitos também com concreto protendido. Esse aqui é na Flórida, nos Estados Unidos. E aqui nós temos também um silo de concreto protendido. Atualmente, a maioria dos silos, eles são feitos, grande parte dos silos são feitos muitas vezes de aço, mas também é possível a produção de silos de concreto protendido. Nós temos aqui o museu aqui em Brasília, aqui onde eu moro, que esse museu ele também utiliza proteção na sua estrutura.
e tantas outras obras que você utiliza o concreto protendido para você conseguir fazer estruturas circulares que possuem uma grande resistência e não precisar de uma grande quantidade de concreto para confecção. Nós também temos as estruturas de grandes balanços. Por que para o balanço é muito importante você ter concreto protendido? Pelo seguinte, quando você tem uma estrutura aqui que está engastada em algum ponto, por exemplo, essa estrutura aqui, quando a gente pensa nessa estrutura aqui, você tem uma viga que ela basicamente está engastada aqui nesse ponto. Ela está engastada aqui nesse ponto e está submetida a um momento aqui dessa forma. Então, quando você pensa em estrutura de concreto protendido, toda a sua estrutura está submetida a quê? A tração. E nós sabemos que o concreto armado não trabalha bem a tração. Por isso que, quando você tem grandes vãos, para que você consiga vencer esse grande vão, você precisa do concreto protendido. Porque com o concreto protendido, você vai fazer com que essa estrutura não esteja mais submetida à tração e apenas à compressão. Na verdade, se eu fosse fazer o diagrama, ele teria uma forma mais ou menos assim. Aqui ficou parecendo uma reta, né? Ok. Então, aqui, essas estruturas, quando vocês veem essas imagens maravilhosas de grandes balanços utilizando concreto, você está basicamente trabalhando com essa grande vantagem que é a proteção, que é você fazer com que o concreto não esteja submetido mais à tração, apenas à compressão. Assim você consegue utilizar toda a capacidade arquitetônica do concreto e vencer grandes vãos por meio desse tipo de estrutura, tá bom? Então era isso que eu tinha para falar nessa aula. E na próxima aula, o que a gente vai falar? Na próxima aula, eu vou falar basicamente qual que é a diferença entre concreto quando você faz a pré-proteção ou a pós-proteção do concreto protendido, tudo bem? Então, é isso que eu tinha para falar na aula de hoje. Caso vocês tenham gostado desse conteúdo, se inscrevam nesse canal, compartilhem esse vídeo com mais pessoas e deixem o curtir. Porque quando você curte o vídeo, o YouTube entende que esse vídeo é relevante e o entrega a mais pessoas, tudo bem? Então, era isso que eu tinha para falar na aula de hoje. Até a próxima. Tchau, tchau.